Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Helder, vosso professor de Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Física em Foco. Tá? A aula de hoje vai ser uma videoaula bem diferente das aulas usuais, tá certo? Vocês podem perceber, primeiramente até pelo título que eu coloquei aqui dessa apresentação, tá? Que diz Eletrodinâmica, entendendo como as coisas funcionam, ok? Bom, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês uma simulação, tá certo? De um site chamado FET Colorado. É uma simulação que todos podem ter acesso, tá certo? Com um computador. Eu nunca testei no celular, mas você pode testar, ver se funciona, tá certo? Mas é uma simulação bem legal para que a gente venha entender melhor como é que as coisas na eletrodinâmica funcionam, tá? Lembrando que a eletrodinâmica é a parte da física que estuda as cargas elétricas em movimento. E dentro desse âmbito, dentro desse tema da física, tá certo? Nós temos incluído vários conceitos físicos que vocês já estudaram, tá certo? No decorrer do ano letivo, tá? Como corrente elétrica, tensão, resistência elétrica e demais conceitos que nós já visualizamos, tá certo? Nesse âmbito aí da eletrodinâmica, beleza? Bom, então em primeiro lugar, nós vamos entender melhor como é que você pode gerar uma corrente elétrica, tá certo? E entender o funcionamento de um dispositivo, tá certo? De um aparelho de medidas elétricas chamado voltímetro, tá? Então deixa eu ir aqui para o site, tá certo? Deixa eu achar ele aqui, opa! Bom, então aqui você tá no simulador, tá certo? Você coloca aqui, ó, FET Colorado. E se você colocar aqui se você colocar aqui no Google circuitos elétricos e colocar o FET e o espaço Colorado, ele já direciona você, tá certo? Você clica no primeiro link, aí você já consegue, tá certo? Ir para essa área que eu estou aqui, tá? Bom, então em primeiro lugar nós vamos entender como é que funciona a corrente elétrica. Eu vou montar aqui um circuito que é formado por uma lâmpada, tá certo? Tá aqui uma lâmpada. E ligado a essa lâmpada eu tenho aqui um fio, tá? E vou ligar um resistor, tá? Deixa eu mostrar aqui os valores do resistor. A lâmpada não deixa de ser um resistor, tá? A lâmpada também funciona, tá certo? Parte da energia elétrica ela transforma em energia luminosa, mas uma parte é transformada em energia térmica, tá? Porque você nota que a lâmpada ela aquece. Não essas lâmpadas atuais, as lâmpadas de LED, elas têm uma eficiência bem maior, tá? Não aquece tanto que nem uma lâmpada incandescente, que é o formato dessa lâmpada que está aqui mostrando nesse simulador, tá? Bom, o que é que eu tenho que ter? Qual é o dispositivo principal para que o meu circuito venha funcionar? Entendendo que o termo circuito funcionar significa que passe a corrente elétrica sobre ele, ou por ele, tá? Para funcionar, eu tenho que ligar, tá certo? Esse circuito a uma bateria, tá? Deixa eu colocar esses fios aqui para ficar melhor de fazer a ligação. Você pode usar quantos fios você quiser, tá? Aqui no simulador não tem problema nenhum quanto à questão da quantidade de fios que você utiliza, tá? Os fios aqui são considerados de resistência muito pequena. Aí você não tem problema de você utilizar quantidade de fios. Assim que eu ligo, ó o que acontece. Você começa a ver a corrente elétrica passar por esse circuito, tá? Você nota que essas bolinhas azulzinhas aqui são elétrons que estão circulando pelo circuito. Essa maneira que a corrente elétrica está circulando pelo circuito é o que nós aprendemos a corrente elétrica no sentido real, né? Esse é o sentido real da corrente. Se eu aumentar aqui o valor da tensão, vou colocar aqui, sei lá, 40 volts, certo? Você nota que a lâmpada ela fica aqui mais acesa, tá? Mostrando que você tem mais corrente elétrica passando pelo circuito, tá? Lembra daquela nossa historinha de que quanto maior for a corrente elétrica, maior vai ser a potência. Então, ela se aplica aqui, tá? Então, note que nesse primeiro momento aqui, eu queria mostrar a vocês, tá? Qual é o dispositivo mais importante para que a corrente elétrica venha funcionar. E esse dispositivo é a minha bateria, tá?
é a bateria quem fornece para mim a DDP, ou a tensão necessária para que a corrente elétrica ela exista, tá certo, no meu circuito, tá? Você pode também, ao invés de usar o sentido real da corrente, você pode usar o sentido convencional, tá certo? Que é o sentido que nós utilizamos. Então, nas próximas áreas ou próximas telas que nós formos explicar a vocês, tá certo? Eu vou utilizar sempre o sentido convencional da corrente, tá? Então significa que eu tenho um polo positivo, aqui um polo negativo, tá? Se eu tivesse aqui a corrente real, tá? O sentido da corrente real tem um elétron saindo do polo negativo e indo para o polo positivo, que é o polo de maior potencial elétrico. Os elétrons sempre vão de um ponto de menor potencial para um ponto de maior potencial, tá? E a corrente convencional seria como se cargas positivas, embora nós saibamos que as cargas positivas elas estão intactas, tá? Elas não se movem, tá? Mas é como se essas cargas estivessem indo do polo positivo para o polo negativo da bateria, tá? Outro item que nós queríamos mostrar para vocês é a utilização do voltímetro. O voltímetro é um aparelho que serve para medir a tensão elétrica, tá? Eu sei que a tensão elétrica nessa fonte ou nessa bateria aqui é 40 volts. Se eu ligar aqui, ó, nesse polo e ligar aqui no outro polo positivo, 40 volts, tá? Aqui você tem a tensão, você tem que ligar nos polos da bateria para obter a tensão, tá certo, na bateria. Mas você pode também obter a tensão aqui, ó. A tensão que entre os polos da lâmpada aqui é 20 volts, né? E aqui também vai ser 20 volts. Isso acontece porque tanto o resistor quanto a lâmpada tem 10 ohm, tá certo, de resistência, tá? Então a DDP vai ser igual em ambos os resistores. Beleza? Bom, então chegamos aqui à conclusão da nossa primeira etapa, voltando para o nosso slide, tá? Qual é a segunda coisa, qual é o segundo item que nós queremos aprender ou entender melhor? Tá? A associação de resistores em série, um instrumento de medida chamado amperímetro. Nós vimos que o voltímetro é um aparelho que serve para você medir a DDP, tá certo? A tensão, tá certo? Em qualquer parte do circuito. Então, é de se imaginar que o amperímetro, devido a esse termo ampere, tá? Que aparece aqui, serve para medir a corrente. E é exatamente isso. O amperímetro serve para você medir a corrente elétrica em um circuito, tá? Então vamos voltar para o nosso... Deixa eu zerar tudo aqui. Outra coisa também que eu queria mostrar a vocês é que eu posso mudar, tá, o formato aqui do meu circuito, colocando ele... Deixa eu tirar isso aqui. Eu colocar ele nesse formato aqui, ó. Geralmente, quando você vai olhar os livros... Deixa eu tirar aqui a corrente também. Quando você vai olhar num livro ou umas questões, se você pegar em uma lista, geralmente os circuitos vêm dessa maneira. Tá? Aqui tem uma bateria, geralmente tem esse palitinho menor e esse outro maior. Isso aqui representa uma bateria. O palitinho menor sempre é o polo negativo e o maior é o polo positivo. Tá certo? Aqui está o resistor, ó, aquele símbolo do resistor que a gente sempre utiliza. Tá? E aqui é um símbolo da lâmpada que não é muito utilizado nos circuitos que a gente vê, tá certo? Nos nossos livros, tá? Bom, então vamos zerar aqui. Deixa eu colocar desse formato que eu acho mais bonitinho, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar minha bateria, lembrando que é o dispositivo mais importante do nosso circuito, tá? Vou pegar, tem outra bateria aqui embaixo, mais potente, né? Aquela bateria de 40 volts, essa aqui é uma bateria de 10.000 volts, tá? Bateria bem maior. Tá? Vou pegar um fio, aqui, lembrando que o fio serve somente para você melhorar aqui a sua ligação, tá? O fio ele não interfere em nada nas medidas, ok? E agora eu vou ligar meus resistores, né? Vou ligar um resistor, tá certo? Lembrando que para associação em série, o que é que preciso ter? Eu preciso ter um resistor ligado um após o outro. Então tem um primeiro resistor, tem um segundo resistor, 3 resistores, 4 resistores, tá? Então tá aqui. Quando eu ligo eles ao meu circuito, eita, o que acontece? Eita, aqui, esse foguinho que está aparecendo aqui é porque você tem uma DDP muito grande. Então o que acontece? A tensão elétrica é tão grande e os resistores não têm uma resistência tão
tão grande aqui, tá? Deixa eu colocar o sentido convencional da corrente, os valores. Ó, a resistência aqui, ó, dá 10, 40 ohm, né? Quando você divide 10.000 por 40, 10.000 por 40 vai dar 1.000 sobre 4, 250 amperes. Essa corrente é uma corrente muito grande, tá? De maneira que você tem uma sobrecarga aí no teu circuito e acaba aquecendo demais tudo, né? O que é que eu poderia fazer? Eu poderia aumentar a resistência aqui ou diminuir a potência ou a DDP da minha fonte, tá? Da tensão da bateria. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui 400... Não, botar... 400 volts, tá bom. Aqui você pode mudar também o polo da bateria, ó. Tá? Botar um negativo para um lado, ou positivo. Negativo para cá, ou positivo para cá. Eu prefiro assim que fica melhor, tá? Então você tem aqui 4 resistores de resistência 10 ohm, tá? E nós aprendemos na última videoaula que eu postei para vocês, tá certo? Nas últimas aí, eu acho que foi a penúltima, se eu não me engano. Tá certo? Que você tem aqui a resistência equivalente vai ser a soma das resistências individuais. Eu tenho 4 resistências aqui, então seria 10 mais 10 mais 10 mais 10, 40 ohm, tá? Então quando você pega aqui 40 ohm, 400 dividido por 40 ohm, vai dar uma corrente de 10 amperes, tá? Como é que eu posso calcular nesse circuito a minha corrente elétrica? De que maneira eu posso calcular? Somente usando a conta, somente usando a minha equação aquela que é I igual a U sobre a resistência? E a resposta é não. Eu posso fazer também aqui o seguinte, ó. Eu vou ligar nesse circuito o meu amperímetro. Para que eu possa obter uma corrente, tá certo? De forma igual ao que está aqui passando nesse circuito, eu tenho que ligar o meu amperímetro em série, tá certo? Porque a corrente, lembra que uma das características da associação de resistores em série é que a corrente que passa no resistor é a mesma que passa em todos os resistores, tá? Eu posso até retirar esse fio aqui, vou ligar aqui o meu amperímetro e agora sim eu coloco um fio ligando daqui para cá. A nossa corrente foi de 10 amperes, né? Vamos ver se a gente tá certo. 10 amperes, tá aqui, uhul! Resposta correta, tá? Então foi 10 amperes a corrente que nós obtivemos aqui, tá certo, nesse circuito, ok? Você pode aqui aumentar também a resistência de cada um dos resistores, tá? Tem um efeito bem legal que eu vejo aqui, tá certo? Que é isso aqui, ó. Você pode ir aumentando a resistência. Aí quando você vai aumentando, você nota aqui que o código de cores aqui vai modificando, tá? Isso aí vocês vão aprender a utilizar esse código de cores para identificar a resistência de cada um dos resistores, ó. Você vai aumentando e o código ali, ó, vai cada vez mais modificando, tá? Isso é bem legal, né? É bem massa isso. Bom, então, quando eu tenho uma resistência muito grande, agora eu tenho uma resistência aqui, ó, de 10. Deixa eu colocar uma resistência total de 100 ohms, né? Aqui 70, com 10, com 10, com 10, dá 100. 400 por 100, 4 amperes. Está aqui o valor da corrente elétrica. Embora eu não esteja vendo, né? Porque eu desmarquei aqui, ó. Mas se eu marcar, você está vendo aqui a corrente elétrica passando através do teu circuito, tá? Bem legal isso, né? Bom, então vamos para a próxima etapa, que agora é a associação de resistores em paralelo. Nós vimos agora a associação de resistores em série e agora nós vamos ver a associação em paralelo. Como é que funciona a associação em paralelo? Eu vou retirar aqui esses resistores, todos eles, tá? Meu amperímetro eu não vou precisar agora, tá aqui o fio. Vou colocar o outro fio aqui desse outro lado. Tá certo? Na associação em paralelo, os resistores, eles estão ligados, tá? Os terminais dos resistores, eles coincidem, tá? Como assim? Quando chega em determinado ponto, tá certo? Essa corrente elétrica, ela sofre uma bifurcação. De maneira que você vai ter aqui, ó. Se eu tiver 3 resistores em paralelo, por exemplo, então coloco aqui 3 fios. Vou pegar meus resistores aqui, ó. 1, 2, 3 resistores. E desse outro lado, esses 3 resistores, o outro terminal dele tem que estar todos ligados, né? Essa é a caracterização, tá certo? Da associação em paralelo, beleza? Então aqui, ó,
agora eu vou ligar meu fio aqui, tá certo? E mais uma vez, ó, você nota que a corrente elétrica extrapolou o seu valor. Note que eu usei 3 resistores aqui, de mesmo valor que eu usei nos resistores quando eu coloquei em série. Mas lembra que quando você tem uma associação em série, a associação em série faz com que a resistência equivalente seja maior do que a resistência de cada um dos resistores. Aqui é diferente. Deixa eu colocar aqui mais um resistor. Vou colocar 4 resistores. Tá? Tá aqui, ó. Mais um resistor. Deixa eu ligar o fio aqui. Pronto. Tenho 4 resistores. O que eu posso fazer aqui para evitar isso aqui é diminuir a minha tensão aqui na bateria. Eu vou colocar 100 volts. 100 volts é o mínimo. E ele ainda fica, ó, queimando aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar a minha resistência. Eu vou colocar tudo com 30 ohm. 30 ohm. 30. Esse eu vou colocar com 30 também. Esse com 30 também. Pronto. Tenho 4 resistores de 30 ohms, tá? Note que a corrente elétrica, o que ela faz? A corrente elétrica sai dessa bateria, tá certo? Quando ela passa por esse ponto, ela bifurca, tá? Então, a corrente elétrica vai ser dividida. Como os 4 resistores têm a mesma resistência elétrica, então a corrente elétrica que passa em cada um deles vai ser a mesma, tá? Eu posso ver isso se eu colocar um amperímetro aqui, ó. Se eu pegar meu amperímetro e colocar, deixa eu desconectar aqui. Vou colocar um amperímetro aqui, ó. E ver que a minha corrente ela é 3,33 amperes, tá? Bom, vamos verificar se... Deixa eu tirar esse amperímetro aqui. Eu quero fazer outra verificação importante relativo à associação de resistores em paralelo. Lembra que eu falei que na associação de resistores em paralelo, tá, a DDP que você obtém em cada um dos resistores tem que ser a mesma, tá? Essa é uma das características, tá, da associação em paralelo. Se você pegar o voltímetro aqui, tá certo? Vou colocar ele numa das pontas nos terminais dos resistores, no outro terminal. A tensão deu 100 volts. Se eu pegar o outro, também dá 100 volts. Se eu pegar esse outro, também dá 100 volts. Então, cada um deles, a DDP é a mesma. Então, isso é o que caracteriza a associação em paralelo. Por quê? A DDP que você tem em cada um dos resistores é a mesma, tá certo? É a mesma DDP, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Note que eu tenho aqui 4 resistores. Quando você tem 4 resistores aqui em paralelo, a resistência equivalente vai ser a resistência de 1 dividido por 4, tá? Isso acontece porque quando você faz aquela formulazinha 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4, como os 4 resistores têm o mesmo valor, o denominador é igual. Aí fica, em cima vai ficar 4 sobre 30, né? Aí quando você inverte no final, não sei se você lembra da conta, como ela é feita, você inverte, aí fica 30 sobre 4. 30 sobre 4 vai dar 7,5, né? 7,5 ohms. Se você dividir 100 por 7,5, a conta vai dar, deixa eu fazer a conta aqui, 100 sobre 0,5 para ver se dá certo. Quanto é que dá aqui? 100 dividido por 7,5 vai dar 13,33 amperes. Deixa eu ver se esse resultado está correto, né? Vou pegar aqui o meu amperímetro. Vou ligar aqui 13,33. Certíssimo. Yes, nossa conta deu certinho, tá? Como nós gostaríamos, tá? Beleza, então o próximo item agora é nós estudarmos a associação mista. E para a associação mista eu tenho um desafio para vocês, tá? Que na verdade é um desafio que eu vou fazer junto com vocês, utilizando aquela simulação, tá certo? E o desafio é criar esse circuito aqui bem bonito, bem grandão, tá certo? Que é esse circuito todo aqui. Você tem uma associação mista, tá certo? E vamos lá. Deixa eu retirar tudo aqui. Então eu tenho aqui, vou pegar mais uma vez a minha bateria. Deixa eu colocar aqui menos volts, porque tá 10.000 volts, vai dar aquele probleminha, né? Deixa 100 volts mesmo, 100 volts. Agora vamos lá.
Deixa eu puxar bem muito esse fio, já que o nosso circuito vai ser grandão, tá? E agora eu pego, voltando lá para nós vermos direitinho, eu tenho primeiro um resistor de 5 ohm. Vou pegar aqui, ó. Eu tenho aqui um resistor. Cadê o resistor? Tá mais em cima. Resistor de 5 ohm. Deixa eu ajustar aqui, ó, para 5 ohm. Agora, quando ele chega nesse resistor de 5 ohm, o que acontece? Aí aqui ele bifurca em três braços, né? Podemos dizer assim. Eu tenho aqui a primeira bifurcação em cima, segunda no meio, terceira embaixo. Só que nesse aqui de cima, o que acontece? Eu tenho dois resistores, um de 10, outro de 20 ohm. Então vamos lá, resistor um de 10. Como já é 10, aí fica tranquilo, né? Deixa eu colocar aqui os valores para ficar mais certo. 10 ohm e eu tenho outro resistor que vai ser um resistor de 20 ohm. Deixa eu colocar aqui 20 ohms. Tá? No meio eu tenho um resistor de 30, embaixo um resistor de 60. Vamos lá, um resistor de 30. 30. Opa, passou. E um resistor de 60. Vamos lá, 60 ohms. Pronto. E, além disso, quando ele chega aqui, na verdade, eu tenho que... Deixa eu... Aí você vê que eles voltam a se conectar ao mesmo ponto. Tá vendo aqui, ó? Tá certo? Eles voltam a se conectar no mesmo ponto. Então, vou pegar esse aqui, botar aqui. Esse aqui do meio. Opa! E esse aqui de baixo. Liguei os 3 fios. Deixa eu colocar aqui sentido da corrente convencional, que é o que eu quero. Bom, e tenho também aqui um resistor de 8 ohms, que depois desse ponto aqui desse terminal, você tem a ligação desse resistor. Vamos lá, um resistor de 8 ohms. E aqui embaixo eu tenho outro resistor. Aqui embaixo, que é um resistor de 25 ohms. Vamos lá. 25 ohms. Então aqui eu ligo meu fio mais uma vez. Aqui. Tá depois a ligação desse resistor tá depois desse resistor de 8 ohms. Tá aqui. Aí agora basta eu ligar. Ligar isso aqui na minha bateria. O que é que vai acontecer? Olha que legal. Deixa eu deixar um negocinho mais bonitinho aqui. Olha aí, gente, que legal. Conseguimos obter a nossa associação mista, tá certo, de resistores, conforme nós fizemos, conforme essa figura aqui, tá? Bom, o próximo passo é o seguinte. Eu vou verificar, tá certo, se a conta que eu fiz naquela videoaula da gente, que a gente resolveu esse circuito aqui, ver se dá certo a resistência equivalente. A resistência equivalente que nós obtivemos foi de 12,5 ohm, tá? 12,5 ohm. Então, isso significa que todos esses resistores que estão aqui, eu posso trocar por um único resistor de resistência igual a 12,5 ohm, tá? Como é que eu verifico se a minha conta está correta? Bom, em primeiro lugar, se você fizer a conta aqui da corrente elétrica, que é U sobre R, U eu coloquei aqui de 100 volts, né? Foi o que eu usei aqui, ó, 100 volts, tá certo? E a resistência equivalente é 12,5 ohm. Então, a corrente elétrica tem que dar 8 amperes. Vamos usar o nosso amperímetro para ver se realmente dá 8 amperes, tá? Então, primeiro eu vou colocar meu amperímetro aqui. Eu vou cortar aqui. Vamos ver se dá realmente 8 amperes. Será que dá, gente? Vamos ver se dá certo a minha corrente elétrica de 8 amperes. 8 amperes! Uhul! Legal, deu certinho, tá vendo? Para verificar que realmente a resistência equivalente é 12,5 ohm, eu vou trocar todos esses resistores que estão aqui na associação mista por um único resistor de 12,5 ohm. E vamos ver se a nossa corrente dá realmente 8 amperes. Ó. Liguei aqui, 8 amperes, exatamente como nós gostaríamos. Galera, então essa é a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí de aprender um pouco mais como é que funciona aí as coisas ou os assuntos aí concernentes à eletrodinâmica, tá? Valeu, galera!
Até a próxima.